Salve, salve rapaziada, treinador Alan Lima aqui da Drop Sports, passando hoje para a gente falar um pouco sobre análise de exame de sangue, né? Um tema aí que a gente costuma se deparar ao longo dos ciclos, das jornadas, da virada de ano. A gente sempre recomenda que o atleta, o aluno ou uma pessoa que se preocupa com a saúde de fato, faça os seus exames de check-up, seja ele o que engloba ali exame de sangue, ergospirometria, teste de esforço, eco, eletro, enfim, tudo aquilo que corrobora para uma monitoração da boa saúde, né? Então a gente, isso depende de cada um, claro, mas, por exemplo, eu faço no início do ano todas essas baterias de exame. Tem gente que faz antes de competir, tem gente que faz no aniversário, tem gente que faz no início de ciclo de treinamento. Então varia muito isso aí. Seria negligente da nossa parte começar um treinamento que às vezes é exigente e sem ter um conhecimento ali dos níveis de saúde do indivíduo, né? Quando a gente transporta para o tipo de carga interna, aquele monitoramento do nível fisiológico do indivíduo, a gente fica cega se não tiver de fato ali uma fotografia de como está o organismo dele, tá? Então a gente vai tratar hoje de alguns marcadores que a gente pede, geralmente a gente identifica ali nos exames de sangue. Esses marcadores, eles mostram para a gente às vezes nível de inflamação, concentração de determinado enzima, citocina, proteína, que constituem um cenário, às vezes, de uma tendência a uma patologia ou uma identificação de um nível alto de inflamação, que vai interferir diretamente no nosso planejamento na inserção e controle de carga. Esse é o principal motivo. Então, quando a gente começa a falar de exame de sangue, a gente pode falar de diversos marcadores ali, principalmente na área da imunologia, e aí aqueles que mais chamam a atenção voltados para a educação física são praticamente 3 ou 4 ali, dependendo do nível do atleta. A gente pode chegar a 8 marcadores. Por exemplo, se a gente citar um primeiro marcador, que é o TNF-alfa, ele é um fator de necrose tumoral. Ele aponta um nível de inflamação, um retrato de uma inflamação do sistema. Esse cara, ele é produzido, é uma citocina, né? O que é uma citocina? Só para situar. Uma citocina é tipo uma classificação menor de uma proteína, é tipo uma proteininha, uma proteína menor. E essa citocina ela é produzida no tecido adiposo, nas células adiposas. Ah, então as células adiposas são ruins, que não sei o que. Não. O excesso das células adiposas realmente é ruim, né? Mas o excesso de qualquer coisa é ruim. Mas a gordura, as células adiposas, ela tem um papel fundamental no nosso sistema imunológico, é intimamente ligada. Sem contar o aspecto termal, né? Que ela protege os órgãos, manter a temperatura ali, a homeostase do sistema, dos órgãos, para eles funcionarem com excelência. Tá? Então, não existe esses grandes heróis e vilões dentro da fisiologia. A gente pode citar também um outro fator, um outro marcador que está intimamente ligado com o TNF-alfa, que é a interleucina 6. A interleucina 6 ela é produzida no músculo e ela tem uma grande correlação com a síntese e a degradação do carboidrato e principalmente da gordura. Então, esse marcador, ele é um marcador inflamatório também, voltado principalmente às lesões musculares. Então, quando a gente pega lá uma correlação alta de TNF-alfa com IL-6, com a interleucina 6, você já pode começar a entender um cenário de que esse cara, está inflamado. Mas é só isso que conta? Não, existem outros. Por exemplo, a interleucina 10, que aí ela tem um processo complementar, né, ao TNF-alfa e a interleucina 6, que é um aspecto de anti-inflamatório. Né? Então, se há uma inflamação, também tem que ter um sistema anti-inflamatório. A inflamação é ruim? Não. A inflamação ela é necessária para uma cicatrização, para uma recuperação muscular, para um sistema funcionar depois daquele atrito, né, daquele ímpeto, daquele estímulo que sofreu aquela agressão. O corpo precisa responder de alguma forma, que é inflamando, e também para acionar um mecanismo que vai lá ajudar, que são a área bem do sistema imunológico, de linfócitos, de macrófagos e tal, e eles, células T. E aí esse marcador, ele ajuda nesse ponto. Então tem um nível de inflamação alto, mas tem um nível de anti-inflamatório também alto. Então é interessante a gente fazer essa correlação para entender que o sistema
está funcionando, né? É lembrar que existem outros ainda, pô, a gente pode falar aqui, por exemplo, da ALT, que também, dependendo da nomenclatura, pode ser TGP, né? O que é a ALT? É a alanina aminotransferase. O que esse cara faz? Ele é o responsável, ele é produzido lá no fígado, né? E ele é responsável por manter um nível de inflamação adequado, disponibilizando ali a descarga de hormônios anti-inflamatórios. Agora, existe um panorama interessante que cabe às vezes refletir, dependendo do atleta, do paciente no caso, né? Às vezes do nosso atleta ou do nosso praticante de atividade física que tem algum tipo de patologia, que existem algumas ligações com isso, porque quando a gente pega uma LT alterada, a gente pode associar, por exemplo, ao risco de esteatose hepática, né? Que é aquele o fígado gorduroso e tal. Isso aí reflete também, às vezes, algum hábito da pessoa, às vezes bebida, pode desencadear uma cirrose. Então, esse cenário ele tem que ser construído junto com você, conversando com o seu atleta, e aí a gente vai falar disso no futuro, que é o controle de carga, né? Quando a gente for falar de controle de carga, que esse controle de carga ele tem observações externas, e essa observação direta, esse entendimento da rotina do atleta é importante para a gente entender o marcador dele ali, né? Se é um atleta novo, você vai ter que fazer uma anamnese mais profunda, dependendo se ele já manifestar um tipo de patologia e tal. Mas a LT também, por exemplo, tem alguma coisa ligada, tem muita relação à resistência à insulina, né? Quando a gente fala resistência à insulina, a gente puxa um monte que fica, a gente puxa aí obesidade, hiperfagia. Então, os mecanismos lá de desequilíbrio de apetite, se não me engano, até TH5, então tem outros fatores aí, mas aí é uma questão mais já cerebral e tal, a gente está falando mais do exame de sangue. Aí, o que a gente pode, nesse contexto, nessa panela aí, nesse mexilhão fazer, é justamente isso, é identificar alguns marcadores. Falei aqui 4, né? Falei TNF-alfa, IL-6, 10, agora a gente falou de LT. Pô, a gente pode falar de outro que é característico para risco cardíaco, por exemplo, que é a troponina 1, né? Quando vem identificada lá, TN1. Cara, esse marcador, se ele tiver acima, e dependendo da forma como ele se apresenta nesse contexto, se for ele isolado, pô, talvez, tal, né? Mas de qualquer forma, cabe identificar ele, porque ele é um marcador característico do risco da saúde do coração, o risco cardíaco, né? Ele é, por exemplo, um marcador que identifica o infarto do miocárdio. Então, existem esse tipo de marcador também interessante. Outro legal que eu lembrei aqui agora, que é o LDH, que é a desidrogenase lática. Esse cara, ele transforma o ácido lático, por exemplo, a gente tá, acidulou e tal, fica aquele... Ele é um resultado da fadiga, porque ele pega o ácido lático e transforma em piruvato, né? Que é aquele, não lembro se vocês se lembram lá do ciclo de Krebs e tal, que é uma fisiologia mais de graduação, mas a gente pega lá esse cara, ele é o responsável por retirar esse músculo, ou seja, ele faz a síntese, o mecanismo de síntese e degradação do ácido lático para resistir à fadiga. Então, esse contexto de marcadores é interessante a gente ter conhecimento, saber ali do atleta, entender o contexto dele, a vida pregressa, se ele tem alguma patologia pré-existente, até para a gente poder adequar um treinamento, porque qual é a grande dificuldade do treinamento do bom treinador? Né? É quantificar a carga. Mas os aplicativos vieram aí para ajudar isso, o TSS, Não, beleza, é isso mesmo, mas o que adianta eu entender o que por exemplo, é um TSB, mas se eu não sei o que ele representa, como que eu gero um TSB, né? Quanto de TSB eu tenho que gerar, de que forma eu tenho que... Aí eu vou pegar lá a fisiologia do exercício, eu vou pegar método de treinamento, dependendo da situação, eu vou pegar biomecânica. Então é um contexto onde a gente não pode se informatizar, não, isso aqui é o meu ATL, é o efeito agudo da carga. Cara, como é que você provoca o efeito agudo? Qual o efeito agudo que você precisa provocar? Por exemplo, um cara que tem esteatose hepática, você tem que provocar um efeito? Essa é a primeira pergunta, né? Então, algumas coisas assim que a gente fala sobre o cardiopata. O cardiopata pode treinar em Z4, pode treinar em Z5? Depende, né? É o famoso depende, mas assim, esses exames, voltando ao tema do vídeo, senão o cara empolga, né? Mas voltando ao tema do vídeo, se a gente pegar um
um contexto, um cenário onde seja, vamos supor que o atleta ou a atleta não perceba esse tipo de alteração, eu acho que tá muito pouco ali, tá acima do teto um pouquinho, e não faz diferença. Se a gente conseguir unir esses quebra-cabeças, a gente pode orientar de uma forma até preservar a saúde da pessoa. Ah, cara, seria interessante você fazer um ecodoppler aqui, seria legal você fazer um teste de esteira, né, monitorizado, às vezes com ergospirômetro, enfim, para quê? Até para a gente, voltando, conseguir treinar o cara de fato, né? Porque se a gente for lá na questão da carga de treino, tem uma zona lá que é uma zona de insuficiência de excitação. Então você vai pôr carga lá, aí vai entrar num outro tipo de caso, que é o treinamento invisível, né? Que é o cara fala, pô, treino, não sai do lugar e tal. Então, existe aí uma correlação muito íntima entre os princípios da educação física, entre os marcadores fisiológicos, entre os terminológicos, entre o método de treinamento, entre os aplicativos, que é só um pedacinho, né? Assim, a minha ideia aqui é uma reflexão, e na verdade, sobre esse contexto, mas sim um conteúdo sobre os marcadores que a gente tem que ter. Os marcadores fisiológicos para controle de carga interna ou para controle de saúde. Então, eu faço lá o meu exame todo início de ano, que é o meu caso, faço lá. Cara, sempre checo para secar é outro. Ligar cortisol são outros. Então, vou falar aqui testosterona. Testosterona livre, biodisponível, SHBG. Então, são outros lá, proteína ligadora. Isso tem a ver com ele? Tem, tem. Se eu tiver uma proteína ligadora da minha testosterona livre, ela está sendo utilizada até ali, né? Porque ela fica também ligada à albumina, numa ligação mais fraca, que ela, pode se dependendo da demanda do organismo, pode se desconectar, esse é termo para outro vídeo, né? Mas pode se desconectar e fazer a atuação na célula. Enfim, onde eu queria chegar? Vamos dar uma olhada nos exames. Atletas, façam os exames. Entreguem para os seus treinadores, os caras vão olhar, vão entender o que está fazendo, vão saber onde interferir, onde agir, onde não agir, justamente para te entregar uma qualidade de vida maior, uma saúde melhor, uma melhor performance, para você não entrar naquilo que a gente já falou aqui sobre treinamento invisível, zonas insensível à excitação e etc. Fica a dica. Vem treinar com a gente, a Drop espera vocês aí de braços abertos. Um abraço, valeu!